Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Bom dia! Começando pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender, aqui na nossa programação, 24 horas ao seu lado. Espaço Empreender que sempre traz um empresário, um empreendedor, uma autoridade ligada ao nosso setor de comércio, de varejo, no nosso setor empresarial, cultural, aqui no município de Teutônia, para que você, ouvinte, possa conhecê-lo um pouco mais, né? Afinal de contas, essas pessoas estão gerando emprego na nossa cidade, essas pessoas estão à frente de organizações que geram emprego na nossa cidade também. E hoje pela manhã, recebemos em nossos estúdios ele que tem o nome ligado também à Sertel, são 20 anos de Sertel, professor de cursos técnicos, professor universitário, formado em administração com mestrado em desenvolvimento regional e atualmente, desde 2010, como gerente da Sertel Artefatos de Cimento. Pessoa muito ligada ao esporte também, né? Muito ligada ao futebol regional, mas hoje vai falar como gerente da Sertel Artefatos de Cimento, Ayrton Roque Kist, o Ito, mas também vamos chamá-lo com o nome correto. Ayrton, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? É uma satisfação estar presente nessa conversa. Bom, Ayrton, vamos falar um pouco, né? A gente sempre faz um referencial do nosso convidado, que a gente quer traçar um perfil para que as pessoas que estão lá em casa possam conhecer um pouco mais. 20 anos de Sertel é uma carreira, uma carreira de quase uma vida toda à frente, trabalhando nessa importante cooperativa aqui de Teutônia. Mas fale um pouco da tua família, de onde você vem. O Ayrton, ele é catarinense, região oeste catarinense. Se eu não me engano, há 15 dias atrás a gente teve em Santa Cruz do Sul, no encontro da família Kist, onde que a gente buscou um pouco da história da minha família. E o interessante é que foram 3 Kist que vieram da Alemanha, né? E ficaram na Santa Cruz, Vera Cruz e, se eu não me engano, Rio Pardo, né? E os meus avós são descendentes diretos, né? Por volta de 1930, 40, né? Eles compraram terras na região oeste de Santa Catarina e essa colonização ela foi subindo, né? É a região de Ipumirim, né? Onde meus avós fizeram morada e lá que meu pai nasceu. E meu pai, inclusive, me contava e minha avó contava que eles atravessaram 400 quilômetros, né, de carroça, abrindo mato. E então parece ser muito tempo, mas não é, né? São 2 gerações. Vejo que o quão importante essa colonização foi para o desenvolvimento, né? Bacana. E qual é a sua história com Teutônia, Ayrton? Como veio parar aqui em Teutônia, veio para trabalhar, veio para constituir família, você já está aqui em Teutônia também há um bom tempo, mas fale um pouco dessa sua chegada aqui na nossa cidade, na nossa região do Vale do Taquari. Entre 97, mais ou menos isso, eu vim para Teutônia, tinha um irmão que morava aqui, que era o Adir, né, morava em Canabarro, né, e o Gilberto também. Então eu acabei ficando por aqui, né, e consegui trabalho. E comecei na Sertel em 98, se eu não me engano, 97, 98. E aí na sequência já comecei a estudar, né, e fazer a faculdade de administração de empresas. A empresa, ela sempre apoiou, né, e eu destaco isso como uma das grandes coisas que aconteceram na minha vida, né. Começar a estudar e começar a buscar o conhecimento. Eu gosto muito de uma frase que Mário Quintana diz, né? Ele diz que os livros não mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas, mas as pessoas mudam o mundo, né? Então, nessa linha, a gente buscou se aprimorar e seguir uma profissão. E em 98, eu dava aula no técnico em administração de empresas no IESEG, né? Por 4 anos. Em 98, eu concluí o meu mestrado na Unisc, né? Estudando Eu peguei 27 empresas aqui da região e fiz a minha dissertação em cima do que se pensava na linha de inovação, né, em P&D. Né? Então essa foi a dissertação em 2008 e fiz a defesa dela.
Em 2010 eu tive a oportunidade, então, de começar esse estudo em relação ao projeto Sertel Artefatos, Sertel Artefatos, né, que é como a gente tratava isso na época, né, e aí começamos a ver como plano de negócio, né, e o interessante é que também em 2012 eu tive a oportunidade de começar a dar aula a nível universitário, né? E ministrando as disciplinas de empreendedorismo, né? E estratégias empresariais. Então, nessa experiência também me ajudou bastante e hoje a gente tem orgulho também de dizer que esse negócio está dando certo e está indo muito bem. Bacana. Sabe, Ayrton, que a gente entrevista aqui pessoas dos mais variados ramos e setores, né? Pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, como é o seu caso, pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de estudar, mas são grandes empreendedores. O que é importante na hora justamente de empreender? Tu falando agora, aproveitando a sua experiência como professor, falando o nosso ouvinte que está lá em casa agora, está pensando em botar uma loja no espaço da sua casa, daqui a pouco tem uma sala vaga perto da sua casa, quer botar um mercado, quer botar uma loja, ou seja, uma lojinha ou uma loja, não desmerecendo pelo termo, mas uma loja menor, um mercado para atender a comunidade. O que é importante nesse momento para empreender, especialmente no momento conturbado, politicamente e economicamente, que a gente vive no Brasil? Mas qual é que é uma dica que você pode dar para esse nosso ouvinte que está pensando, poxa, eu trabalho há 20 anos como empregado, quero ser dono do próprio negócio? O que é importante, Ayrton? A teoria, ela chama de chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Às vezes se tem o conhecimento, mas não se tem a habilidade e a atitude. Às vezes se tem habilidade e atitude, mas não se tem o conhecimento. Então, quando se fala em empreender, né, o conjunto desses 3 fatores são fundamentais. Né? E sempre entendendo que, né, o conhecimento, né, ele pode ser a linha acadêmica, né, e a vida experiência, né? Eu sempre falo assim, o que tu viu e o que tu viveu, você vai tirando fotos e guardando no teu, né, na tua experiência de vida, né? E a linha acadêmica, ela te complementa em relação a isso? Ela te complementa no sentido de que você estudando, né, uma determinada ciência, você vai estar pesquisando sobre o que historicamente se sabe sobre aquele tema. Então é um complemento. Né? E é sempre importante, mesmo que você não consiga fazer uma graduação, você pesquisar um pouco sobre o tema, estudar sobre o tema, porque o desafio de empreender, ele vai muito do perfil da pessoa também, né? E eu sempre brinco assim, usando um exemplo típico de cachorros, né? Se você tem um cachorro poodle e vai colocar ele de cão de guarda para proteger tua casa, ele é um cachorro, mas a característica dele não é de defesa. Então o ladrão vai vir, vai brincar com ele e ele vai ser dócil, porque é da natureza dele ser dócil. Se você pegar um cão policial e colocar ele no sofá da sala, né? Ele vai ser agressivo porque a natureza dele é de ser agressivo, não é de ser dócil, e ele vai sujar teu sofá, mas não vai deixar de ser o cachorro. Então, assim, as pessoas, elas têm perfis e qualidades diferentes, né? Você tem que identificar bem qual é o teu perfil, qual é a tua natureza e investir nela. Né? Você investindo nela, com certeza vai ter bons resultados. Esse investir nela hoje, Ayrton, ela está voltada ao meio acadêmico, ao meio de cursos técnicos, ao meio de cursos dos mais variados temas, dos mais variados segmentos. O que nós temos hoje no mercado disponível para essas pessoas que queiram se preparar? Tem aquelas pessoas, como tu disseste, com perfil empreendedor, né? Mas quem quer aprimorar hoje no mercado regional, que você conhece tão bem, ou até no mercado teutoniense, nós temos 2 escolas técnicas, temos cursos através de SIC, mas que ferramentas é importante buscar? Eu gosto muito da preparação técnica, né? A preparação técnica, tanto que surgiram as graduações chamadas tecnólogos, né? O tecnólogo, o que é? Ele é a graduação mais compacta, né? Ela vai tirar o que ficar o que é específico, né? O que é complementar e o que é
Então, são horas dedicadas à formação específica. E o técnico é isso, né? E o mercado, ele está muito carente, né? Por mais que a gente fala muito desemprego, mas aquele profissional que ele conseguiu identificar bem o que a gente falava há pouco, do que é a sua qualidade, do que é a sua natureza, e conseguiu ser bom naquilo, ele está bem colocado, ele está bem... E eu acredito que por mais que a gente fala das dificuldades que as empresas estão enfrentando, né, elas ao mesmo tempo estão segurando aqueles profissionais que elas entendem ser, né, de certa forma, diferenciados, né? Então, para aquele específico negócio. Muito bem, a gente está conversando com Ayrton Roque Kist, ele que é gerente da Sertel Artefatos de Cimento, administrador e mestre em desenvolvimento regional. Bom, Ayrton, vamos falar um pouco agora da Artefatos de Cimento, né? Esse projeto que começou em 2008, pelo que tu me citaste antes, 2010. 2010, a gente já foi tema de outras entrevistas aqui no Primeiro Jornal também, mas não deixa de ser sempre um passo adiante, né? A Sertel que busca nesse leque de serviços oferecidos à comunidade, e também lá em 2010 decidiu. Que momento foi esse que surgiu a Sertel Artefatos? Foi num primeiro momento pensado para desenvolver nos postes e o material para utilizar na própria cooperativa? Sei que que já tem uma abrangência muito maior hoje, mas o que foi pensado lá em 2010 nesse projeto da Sertel Artefatos e que hoje acaba tendo notabilidade em todo o estado? A gente, como Sertel, tem um know-how de fabricação de postes de quase 30 anos, né? A gente fazia o poste para a cooperativa, né? No entendimento de necessidade de mercado, né, a gente estudou ele como um plano de negócio, né? Fazendo isso, hoje a Artefatos está instalada no Distrito Industrial. Tivemos um pouco de dificuldade no início desse ano em virtude do momento, né? Somos regidos, né? A fabricação de postes é regida por uma política pública, né? Política pública no sentido de investimento em infraestrutura energética, né? Então, como o país estava conturbado politicamente, esses investimentos eles reduziram, né? Então, o que a Artefatos fez? A Artefatos se adequou à necessidade, né? Então, agora há mais ou menos uns 4 meses a gente já retomou quase 100% de nossa capacidade, né? A gente trabalhamos agora todos os sábados, todos os feriados, porque a demanda ela está muito intensa. Estamos divulgando que estamos contratando funcionários, né? E temos praticamente o ano que vem todo fechado já de venda. Então isso é uma expectativa bastante boa, que nos dá uma segurança de começar um ano, né? Quem tem essa segurança hoje? Então, assim, tiveram alguns fatos novos, né? A AS Sul, né, passou a ser RGE Sul, né? Então nós já tínhamos parceria de longa data com a AS Sul, agora abrangemos a RGE junto, né? Temos parceria com a CE e num pregão há dias atrás a gente acabou ganhando 4.000 postes, né? A capacidade, para você ter uma noção, só com a CE, a capacidade de Artefatos gira em torno de 80 postes dia. A gente tem uma demanda com a AS Sul em torno de 1.000 postes mês. Para o ouvinte ter uma ideia, né, há dias atrás agora teve temporal, né? E algumas regiões sofreram muito com isso, né? Então teve regiões que ficaram até quase 2 semanas sem luz. E a Sertel Artefatos abasteceu, né, como vem abastecendo já há bastante tempo, a AS Sul, agora a RGE Sul, com quase 500 postes. Né? Domingo atrás, agora, às 3 da tarde, urgentes ligaram, a gente embarcou 4, 5 cargas para a região de Santa Maria, porque o pessoal ainda estava sem luz. Então, para entender um pouco por que se fabrica postes, né? Se fabrica postes porque o Estado, tirando as cooperativas que historicamente investiram numa qualidade de energia em postes de concreto, só
uma das concessionárias tem quase 1 milhão de postes de madeira a ser trocado. É muito poste. Então, assim, a gente tem capacidade de em torno de 2.000 postes mês. Para você ter uma ideia, o quanto de poste para uma concessionária tem a fazer. E quanto tempo, né? E quanto tempo, exatamente. Então, a gente não produz também só postes de até 13 metros, que é esse poste de distribuição normal. A gente produz o poste também de transmissão, né? Que é aquele poste que ele chega até 40 metros de altura. E é um valor agregado diferente, é uma tecnologia diferente, né? E falando em tecnologia também, há dias atrás, a nível de Brasil, a gente tem 2 grandes eventos de concreto, né? Um é a Concrete Show em São Paulo, né? Que é um evento mais comercial, que as empresas que vendem equipamentos, vendem aço, vendem cimento, fazem. E temos também o Ibracon, né? Que é um congresso acadêmico sobre pesquisa em concreto, né? E quem patrocina esse evento do Ibracon, que foi em Minas Gerais, Belo Horizonte, é a Votorantim Cimentos, né? Que é uma das maiores empresas do Brasil. E nos orgulha bastante isso, que a Votoran nos escolheu como empresa modelo deles, né? Nos usando como case nesse evento. Então tinha professores de todo o Brasil, tinham pesquisadores de todo o Brasil, e Artefatos foi case de estudo, né, em virtude de um concreto inovador que nós estamos usando, que é o concreto autoadensável. É uma tecnologia, né, onde o concreto ele é tão líquido que, como se fosse, para o ouvinte entender, pegar um balde d'água e derramar dentro da forma de poste. Então, não vai mais vibrador, é um processo novo. Então, isso nos orgulha também, porque somos, se não hoje a maior fábrica de postes do estado, uma grande referência a nível de tecnologia. Bom, que mercado é esse, Ayrton? A gente está conversando com o Ayrton Roque-Kist, gerente da Sertel Artefatos de Cimento. Que mercado é esse que se cria através de tudo isso que tu já disseste para nós aqui, as concessionárias de energia, outras cooperativas, esse mercado de urgência, que às vezes precisa de tantos postes, mas que mercado é esse que vocês estão hoje colocados, né? Acima desse material que vocês distribuem para todo o estado do Rio Grande do Sul, com esse reconhecimento que vocês tiveram, mas que mercado que vocês atuam somente de postes, que produtos que vocês oferecem hoje enquanto Sertel Artefatos de Cimento? Exato, nós também trabalhamos com bloco, né? Bloco de concreto. O pessoal utiliza muito o bloco de concreto, principalmente o bloco maciço para construção de chiqueiros, aviários, né? O bloco vazado também para casas, né? E muita pavimentação também, né? A gente também trabalha com pavimentação. Mas para você o ouvinte ter uma ideia, hoje bloco e pavimento representa entre 10% a 15% do faturamento da Artefatos, né? Então, o grande mercado é postes de concreto, e ele abrange todo o estado, e agora até a gente está numa tratativa de exportação de postes, né? E até se me falasse isso há 5 anos atrás eu acharia impossível, né? Mas a gente está vendo a possibilidade enfim, de exportar para as Guianas, né? Então, já foram vários orçamentos, várias tratativas, provavelmente será pelo Porto de Rio Grande, né? Mas algo assim, em torno de 1.000 postes seria a pedida, para a gente ver, né? Ter a experiência exatamente e ver como é que esse mercado se comporta. Porque tem muitos países que ainda não têm essa tecnologia. Então, a gente está investindo forte, né? No sentido de conhecimento, no sentido de investir nas pessoas, né? Porque entendemos que se o momento economicamente não está viável para investimentos em infraestrutura, o conhecimento tem que fazer a diferença. E a gente tem conseguido né, refletir isso em bons resultados. Bom, e tu falando justamente nesses bons resultados, falando em toda a questão da produtividade, né? Temos a questão da mão de obra também, que ela deve ser qualificada para trabalhar num setor como esse. Fala um pouquinho justamente desse perfil que vocês buscam para expandir os negócios, desse perfil de colaborador que a Sertel Artefatos de Cimento disponibiliza hoje aqui na região. Hoje nós temos atividades de auxiliar de produção, né? Que é
a nossa principal necessidade, a nossa principal demanda, né? Então, as pessoas que tiverem interesse nessa função, elas podem se dirigir a Sertel Artefatos, né? De fazer sua ficha lá para o ouvinte entender, né? E assim, as demais funções, né? E isso é histórico já, não só da Sertel, mas empresas que acabam se destacando a investir nas pessoas, né? A gente tem muitas pessoas estudando engenharia, né? Arquitetura, administração de empresas, enfim, as pessoas vão buscando, como a gente vinha falando antes, o seu perfil, a sua qualificação, e aí se destacando. Então, a Artefatos tem um perfil de empresa bastante jovem, né? E bastante, a gente sempre fala lá que a inovação está na nossa natureza, né? Porque não tem como você evoluir nesse ramo se você não ser proativo e não fazer a diferença a nível de conhecimento, a nível de novas tecnologias. Você fica para trás. Isso que eu te perguntar, é uma área que requer nova tecnologia também. A gente vê, temos empresas ligadas ao setor também, e é uma área que necessariamente envolve tecnologia para buscar um maior rendimento, para buscar uma maior qualidade. Tu falavas aqui dessa tecnologia que vocês desenvolveram, desse cimento líquido, autoadensável, né? Que ele me parece ser mais líquido, mais bem líquido, como tu citaste, né? Mas é uma área que requer o emprego de tecnologia também, Ito? Exatamente. Hoje nós temos a fábrica, uma das fábricas modelo a nível de tecnologia na fabricação de postes. Não se tem nada mais moderno do que nós temos a nível de Brasil, né? Então isso nos dá uma segurança também de que os novos métodos, as novas tecnologias, elas podem ser empregadas, né? E sempre entendendo, e eu penso dessa forma, um dos maiores pensadores da área da inovação, que era Schumpeter, ele dizia assim: a inovação, né, em qualquer ramo, em qualquer área, ela se justifica se ela representa dinheiro no bolso do empresário, né? Então, uma nova tecnologia, ela por si só, ela não é bem-vinda. Ela tem que representar ganhos, né? Então, assim, e que ganhos nós estamos tendo com isso? Nós estamos tendo ganhos expressivos de produtividade, né? De qualidade de produto e de segurança do produto que você está oferecendo para o mercado. Então, uma nova tecnologia, ela se justifica em relação a isso, né? Perfeito, gente. Espaço Empreender de hoje vai chegando ao seu final. Tivemos aí conversando com Ayrton Roque Kist, gerente da Sertel Artefatos de Cimento, administrador de empresas, mestre em desenvolvimento regional e completando aí 20 anos de Sertel, também professor universitário. Pode dar algumas dicas importantes. Acho que o Espaço Empreender é isso, né, Ayrton? Possibilitar a quem está nos ouvindo em casa, acima de tudo, que conheça um pouco do empreendedor, do empresário, do administrador que está aqui conosco sempre, todos os sábados pela manhã, mas acima de tudo também que quem está nos ouvindo possa pegar um exemplo daqui, um exemplo dali e trazer para a sua vida empresarial ou sua vida familiar, sua vida de profissional também. Ayrton, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, quero mandar um grande abraço para minha esposa Daniele, para os meus 2 meninos, o Felipe e o Eduardo, tá, que vão estar ouvindo o pai deles, e muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Espaço Empreender, gente, vai chegando ao seu final de hoje. Agradecendo a sua participação. Nós retornaremos no próximo final de semana, trazendo sempre um empresário, um parceiro aqui da Rádio Tirol FM, que trabalha pela comunidade teutonense, do Vale do Taquari, para que você possa conhecê-lo um pouco mais e também fazer parte da programação 24 horas da Rádio Tirol, tá certo? Grande abraço, bom final de semana e até uma próxima. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.